Meu Deus, meu cliente piorou e eu preciso tratar os sintomas dele. Quando você ou seu cliente decide mudar de verdade, não é só sobre querer melhorar ou tentar de novo. É sobre romper ciclos, cortar padrões, deixar morrer partes suas que já foram base por anos. E o universo responde. Não com calmaria ou com flores, ele manda caos. Pessoas vão embora, relacionamentos terminam, o corpo adoece, a vida entra em colapso para abrir espaço. Isso não é sinal de fracasso, é um teste. É a prova de fogo para você ver se realmente quer a nova versão ou só a fantasia dela. Como terapeuta, é sua responsabilidade saber sustentar isso, entender e no outro. Se você não entende esse processo, vai reforçar a fuga, vai passar a mão na cabeça, onde deveria segurar firme. O papel do terapeuta não é suavizar a travessia, é lembrar que toda mudança real exige desconforto. Sem isso, ninguém nasce de novo. Eu sou o Thiago Cirilo, terapeuta vibracional, canalizador e criador de protocolos. Eu ajudo terapeutas a mergulharem em seus próprios campos e a criarem presença e ancorarem novas realidades para si e para seus clientes. Eu não entrego só técnicas prontas, eu ensino a criar, sustentar e a vibrar. Se você está aqui é porque algo dentro de você o pediu por esse salto. Seja bem-vindo ao movimento. Se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe e manda para outros terapeutas que precisam ouvir isso. A transformação começa com uma escolha e talvez a sua esteja acontecendo agora com amor e verdade. O salto quântico não é sobre sentir paz instantânea, é sobre colapsar versões antigas de você. É quando seu sistema interno, emocional, energético, espiritual, decide que chega. Chega de repetir padrões, chega de negociar o que te adoece. Chega de viver abaixo do seu potencial. Só que o novo você não aterrissa num corpo anestesiado. Ele precisa de espaço. E para isso, o velho tem que sair. Amarra. Isso significa que vai quebrar. Relações que não sustentam mais vão acabar. Comportamentos que estavam no piloto automático vão começar a aparecer. Emoções que você varreu para debaixo do tapete vão começar a emergir. Coisas que você suportava em silêncio e até coisas físicas, febre, sinusite, crises de ansiedade, lesões, quedas de energia, objetos quebrando, tudo isso vai acontecer. O salto quântico não é uma metáfora bonita, é uma desprogramação celular. Seu corpo sente, seu campo treme, sua alma vibra em outra frequência. Por isso, terapeutas entendam, se o cliente piorou, de repente, se tudo parece dar errado logo após uma decisão de mudança ou de um tratamento, é sinal do que está funcionando. É a fase do expurgo, é a catarse antes da clareza. E é justamente aí que ele precisa de você mais inteiro, mais lúcido, mais ancorado. Briguei com todo mundo, meu carro quebrou, eu perdi cliente. Quando o cliente ou você chega dizendo, tá tudo errado, todo mundo sumiu, fiquei doente do nada. Você acha que isso é azar? Não é, isso é catarse energética. É o campo vibracional se reorganizando. É o que estava escondido vindo à tona para ser visto, sentido e finalmente liberado. É o efeito borboleta na prática. Uma pequena decisão interna, como querer se curar ou mudar de vida, por exemplo, pode desencadear uma série de tempestades ao seu redor. Você mexe numa peça invisível do seu campo e todo o resto responde bruscamente. O caos é o preço da coerência. Não tem como criar espaço para o novo sem desmontar o que estava sustentando o velho. A bagunça não é o erro no processo, é o próprio processo. O cliente precisa entender e você também. O que parece retrocesso é, na verdade, um ajuste de rota. As relações que desmoronam precisavam cair. A doença que surge estava guardada no campo esperando a permissão para sair. O dinheiro que some estava ancorado em velhos contratos energéticos. O caos não é o fim, é o portal. Quem foge do caos foge da transformação. Quem sustenta, atravessa. O papel do terapeuta: sustentar o campo, guiar com lucidez e lembrar que o desconforto é apenas o corpo dizendo: estou liberando o que me prendia. O efeito borboleta é um conceito da teoria do caos. Ele diz que uma pequena mudança no sistema pode gerar impactos enormes em outra parte do sistema. O exemplo clássico é: o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Japão. E claro que não é literal, mas significa que quando você faz uma escolha interna, por exemplo, quero me curar, quero me amar, quero sair dessa vida, quero mudar de carreira, essa escolha bater de asas parece pequena. Às vezes você só decide em silêncio no quarto e ninguém vê. Mas no nível energético, essa micro decisão mexe em tudo. Ela dispara e ajuste em todos os vínculos, contratos, padrões, campos relacionados, ambientes. É por isso que depois de um sim profundo começam as tempestades. Pessoas se afastam, situações desmoronam, sintomas físicos aparecem, o caos toma conta. O caos é o furacão do Japão, o sim interno é bater de asas no Brasil.
A maioria das pessoas não sustenta o caos porque acha que o processo deu errado. Na verdade, o caos confirma que você iniciou o salto. E o que é esse salto quântico, então? É a escolha energética que começa a criar uma nova realidade. Só que para essa nova realidade nascer, o que era inconsciente e coerente precisa morrer. Por isso, o caos não é retrocesso. O caos não é castigo. O caos não é erro. O caos é sinal de que o universo está realinhando tudo para suportar uma nova vibração. Quem entende isso atravessa, quem não entende, volta pro velho. Sintomas físicos, por exemplo, o corpo chora, o que a alma estava segurando. Você já reparou que quando decide mudar de vida, quem fala primeiro não é a mente, é o corpo. O corpo é como se fosse um megafone da alma. Quando você guarda dores por anos, memórias que não conseguiu processar, ressentimentos que ficaram entalados, o corpo vai segurando tudo. Até que um dia você diz, chega, eu quero ser outra pessoa. E o corpo responde do jeito dele. Sinusite, rinite, alergia. O corpo começa a expulsar literalmente aquilo que não cabe mais. É como se ele dissesse, não quero mais respirar ambientes pesados. Pessoas que me intoxicam, situações que eu tive que engolir calada. A crise respiratória não é castigo, é faxina. E as dores no músculo? Tensões, fadiga. Quando você decide evoluir, seu corpo energético começa a reorganizar tudo. Os músculos guardam memórias do toque que te machucou, da palavra que te feriu, do olhar que te julgou. Quando essa energia começa a se liberar, surge a dor. E é o corpo dizendo, eu carrego isso há anos. Posso soltar agora? E você precisa se permitir. E o sono irregular ou cansaço extremo? Seu corpo está atualizando a frequência. É como se o sistema todo estivesse baixando uma nova programação. Às vezes você vai querer dormir mais, às vezes vai acordar no meio da noite com pensamentos profundos. Não lute contra. O cansaço não é falha, é sinal de que você está renascendo. Explica isso ao cliente, sem floreio, sem mágoa rápida. Quando você decide mudar tudo que estava escondido, vem para a superfície. O sintoma não é o problema, o sintoma é mensageiro. Se você ataca o sintoma, você cala a mensagem. Se você acolhe o sintoma, você entende o recado. E o papel do terapeuta não é silenciar o corpo, mas ensinar a escutá-lo. Ensinar o cliente a não travar, a não fugir, a não se medicar só para se anestesiar, porque o corpo é o maior aliado no processo de cura. Ele fala tudo que a mente mente. Ele entrega tudo que o coração finge não sentir. Ele libera tudo que a alma não deu conta de carregar. No fim das contas, o corpo é o último a adoecer, mas o primeiro a se curar. Quando você decide ouvir. E sabe aquele amigo que some? Aquele cliente que cancela? Aquele relacionamento que desaba? Ou até aquela ideia que parecia brilhante, mas de repente perde a força? Quando você dá um salto quântico, tudo que não vibra mais da nova frequência começa a sair. E isso dói, porque a gente aprendeu a se apegar. A gente quer segurar tudo e todos, mesmo que nos façam mal. Mas o universo não negocia a frequência. Quando você sabe, aquilo que não consegue acompanhar vai embora. É simples. Se não for divino, ele vai embora. Se for divino, fica. Você abre espaço. O cliente que some pode ser um campo pesado que drenava a sua energia. Um amigo que se afasta pode ser alguém que segurava a sua antiga versão. Um projeto que desmorona pode ser um convite para algo muito maior que só chega no espaço vazio. Explique isso ao seu cliente sem romantizar. Se tudo estivesse certo, você não teria pedido por mudança. Se todas as pessoas fossem essenciais, elas ficariam. Se fosse leve, não doeria tanto ao sair. O universo não tira nada de você, ele devolve para você mesmo tudo aquilo que já estava dentro. Quando alguém ou algo vai embora, o que fica é sua essência. E só ela é suficiente para criar tudo de novo, do zero, alinhado e verdadeiro. Quando o ciclo se fecha, não corre para abrir outro por medo do vazio. O vazio é o ventre do universo. E é ali que nascem as novas versões. Seu papel como terapeuta é ensinar os clientes a respirar no vazio, a confiar no espaço, a não correr para preencher com distrações. Porque no silêncio, no nada, na pausa, ele vai ouvir a única voz que importa, a dele mesmo. O encerramento não é punição, é um rito de passagem e só passa quem tiver coragem de soltar. E quando você resiste, você retarda. A coleira integra. No meio do salto, muita gente trava, volta para trás, regride, morre no casulo. Por quê? Porque o caos lá fora parece a prova de que algo deu errado. Porque a mente quer controlar, quer garantir segurança, quer garantias. Mas o salto não é linha reta, é uma curva, é espiral, é deserta. A maior armadilha é achar que o conforto é sinal de erro, quando na verdade é sinal de reconfiguração. O corpo chora, o corpo sacode, as relações estremecem, tudo isso não é retrocesso, é atualização. Resistir retarda o processo. Quanto mais você luta, mais dor aumenta. Quanto mais você questiona, mais você se afasta da integração. Acolher integra. Acolher não é gostar do caos, é aceitar que ele existe porque algo novo está nascendo.
É respirar fundo e confiar que, mesmo sem ver, o campo está se reorganizando para um bem maior. Como terapeuta, seu papel não é impedir o caos do cliente, é sustentar o campo, segurar a mão. Lembrar que o caos faz parte, é ser âncora, não salvador. Você não está aqui para apagar o fogo do processo, você está aqui para manter a chama da coragem acesa, enquanto o cliente aprende a atravessar. Quando ele quiser desistir, você lembra. Voltar para o antigo é fácil, mas viver o novo exige coragem. Quando ele quiser se culpar, você diz, isso não é culpa, é limpeza. E para você, terapeuta, segurar o campo do outro só é possível se você já tiver segurado o seu. Não adianta ensinar acolhimento se você mesmo resiste ao seu próprio caos. No salto, quem acolhe integra. Quem resiste, repete. E acontece o teste. Quando você decide subir, o universo inteiro vai observar. E acredite, o campo antigo vai tentar te puxar de volta. Velhos amigos aparecem, clientes difíceis ressurgem, relacionamentos tóxicos mandam mensagem, aquela proposta que parece imperdível surge, mas no fundo é só mais do mesmo. É o teste do campo. O campo antigo quer saber, será que você realmente está pronto para a nova frequência? Será que você vai mesmo bancar essa nova versão ou vai se sabotar de novo? O teste não vem para te punir, ele vem para consolidar, para checar se o seu sim é inteiro ou só da boca para fora. O campo é inteligente, ele te observa em cada micro escolha. Se você cede ao velho, o campo entende, ele ainda não está pronto. Tudo volta a se repetir. Por isso, quando o antigo aparecer, acolha, mas não volte. Acolher não é retomar. Acolher é olhar, agradecer, entender o que aquilo representou e seguir. O novo existe coluna reta. Existe não romantizar migalhas emocionais. Existe não aceitar convites que te apequenam. Exige não se anestesiar em velhos ciclos emocionais e vícios. Como terapeuta, você precisa sustentar isso. Você primeiro sustenta para depois sustentar no outro. Quando seu cliente volta com várias desculpas, você segura o campo. Quando ele fala, mas tá difícil. Aí você fala, sim, é teste. Ele só vem para quem tá pronto. E o teste não é fim. É a última chave antes do portal se abrir. E o mais bonito de tudo isso é que quando você sustenta e integra o salto, algo mágico acontece. Mas não é magia do tipo fada madrinha, é magia de verdade, da integridade vibracional. Você começa a sentir leveza ao dizer não ao velho. O não que antes doía agora liberta, porque você entende que cada não pro velho é um sim pro que realmente importa. Surge uma liberdade brutal para ser quem você sempre foi, sem precisar ajustar o tom de voz, roupa, opinião ou postura para caber em lugar nenhum. Você não negocia mais a sua essência para ser amado. A vida começa a fluir em sincronicidade. As oportunidades certas aparecem do nada, os clientes certos batem na porta, o convite certo chega na hora certa e você para de correr atrás. Você magnetiza, o campo inteiro muda, você atrai o que está em ressonância e aquilo que não está simplesmente some. E talvez o mais excepcional, você sente paz em estarem com você, paz em não precisar provar nada, paz em saber que você é e isso basta. Para o terapeuta isso não é só sobre você, é sobre ser exemplo vivo para os seus clientes. Eles vão sentir no seu campo a verdade porque ninguém sustenta o outro onde não pisa. Eu quero que você perceba símbolos, sonhos, sincronicidades do universo. Ele não fala português, não fala inglês, não fala língua da mente racional, ele fala através dos sinais. Sintomas físicos que aparecem do nada, um sonho que se repete, tão vívido que você acorda suando, aquele número que insiste em cruzar o seu caminho. Pássaro que aparece na janela no dia exato em que você pensa em desistir. Coincidências que não são coincidências. Chamamos isso de sincronicidade, são pequenas mensagens que a vida te manda testando se você realmente está aberto e se está atento. O terapeuta é fundamental ensinar os clientes a ler essa linguagem, decodificar os sinais e ajudar o cliente a sair da mentalidade de azar, culpa e entender que tudo tem um porquê, um código, porque quem lê os sinais repete os ciclos. Quem não decodifica os símbolos permanece preso ao mesmo padrão. Seu papel não é só aplicar técnica, é ajudar o cliente a virar um leitor do próprio campo. Quando ele aprende a interpretar os sonhos, os sintomas, as sincronicidades, ele começa a se sentir guiado, começa a confiar. E quando confia, integra. E existem algumas frases que não só são afirmações bonitas, são âncoras. São lembretes vibracionais que mantêm o cliente ou você firme quando o campo antigo começa a gritar. E são elas. O desconforto é sinal de cura em movimento. Se está doendo, não significa que deu errado, significa que está limpando. Que o velho está indo embora. Tudo que não ressoa com o meu novo eu está indo e saindo com amor. Não lute contra. Agradeça. Deixa aí. Isso é maturidade energética. Eu acolho a transformação com coragem e confiança. Você não precisa entender tudo, mas precisa confiar. Porque coragem não é ausência de medo.
é agir apesar do medo. Se for divino, virá comigo. Se não, agradeço e deixo ir. Essa frase é um corte cirúrgico. Coloca um fim na dependência emocional, na necessidade de controle e abre espaço para que realmente é seu. Use essas frases como mantra. Repita, escreva, medite, anote. Elas não mudam só a mente, elas mudam o campo. E para você, terapeuta, aplicar isso no seu dia a dia, antes de qualquer grande mudança, prepare o campo do cliente. Não joga o cliente direto no abismo do salto. Cria uma base segura, explica o que vem. Quem prepara o campo evita a retraumatização, orienta sobre possíveis sintomas físicos e emocionais, explica que o corpo vai falar, febre, dor, cansaço, crises emocionais não é azar, não é fracasso, é limpeza. E quem entende não abandona o processo no meio. Explique que relações podem se distanciar e que isso faz parte. Quando o campo sobe, o que não sustenta cai. Pessoas que não ressoam mais podem sumir, brigar ou se afastar. Normalize isso, ensine o cliente a ver como não perda, mas como realinhamento. Incentive o diário dos sonhos e dos sinais. O universo não manda bilhete na caixa de correio, nem no e-mail, nem no WhatsApp. Ele fala por sonhos, repetições, coincidências. Incentive o cliente a registrar. Isso fortalece a conexão com o invisível e acelera a integração. E ofereça ferramentas de integração. Não basta só abrir, precisa fechar, ancorar. Sugira práticas como respiração consciente, visualizações, banho de ervas, escritas intuitivas, caminhadas. Ferramentas simples, mas que sustentam essa nova vibração. E para você, terapeuta, lembra que você também vai passar por esses saltos. Especialmente quando você sustenta campos densos dos clientes. O terapeuta não é intocável. Quanto mais você limpa e fortalece o próprio canal, mais sustenta sem adoecer. Sua coluna não é só osso, ela é antena. É o canal por onde a prana, o chi, a luz passam. Se ela estiver bloqueada, o campo colapsa. Antes de querer segurar o outro, segure a você mesmo. Antes de querer limpar o campo do outro, limpa o seu. A ordem é clara. Primeiro você, depois o outro. E o salto quântico não é uma coisa de espiritualidade New Age. É só um papo de... Ou só um papo de... Salto quântico não é coisa de espiritualidade nova. Ou só um papo de Instagram. Ela é visceral, ela arranca, ela limpa. É uma faxina radical no campo energético que mexe em tudo. No corpo, na casa, nos amigos, no trabalho, na rotina, na alma. É justamente por ser tão profundo que muitos desistem no meio. Porque dói, porque confunde, porque parece que tudo está desmoronando, que tudo está errado. Mas quem entende, atravessa. Quem atravessa, renasce. Quem renasce, cria uma vida fielmente que conversa com a sua alma. Quando você, terapeuta, compreende isso, você não entrega a sua técnica. Você ancora a transformação real. Você sustenta o caos do outro com firmeza, respeito. E isso gera autoridade para você. Você se torna referência viva, não só profissional. O terapeuta que não integra o próprio salto vira repetidor de técnica. E o terapeuta que vive o salto vira portal de transformação. A vida vai testar se você realmente quer viver essa nova vibração. Ela vai apertar onde dói. Ela vai perguntar: você está pronto para não ser mais quem você era? E se a resposta for sim, segue firme. O desconforto é apenas o velho dizendo adeus. E você, está pronto?